Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, mais uma vez aqui na presença do Senhor, para buscar a face do Senhor e glorificar o nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus. De coração nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, em espírito e verdade. Te louvamos e agradecemos por mais um dia debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, das Tuas misericórdias, do Teu amor, do Teu poder, da Tua bondade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua fidelidade, por toda a Tua obra, toda a obra que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Entregamos em Tuas mãos nossa vida, espírito, alma e corpo, e Te pedimos nessa hora a Tua bênção, a bênção da Tua presença, pois nos reunimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Pedimos a bênção da ação do Teu Espírito Santo, que nos abra o entendimento para a compreensão da Tua palavra, a fim de que todos sejamos edificados, encorajados e consolados. Pedimos a Ti, ó Deus, que através da Tua palavra, em primeiro lugar, o Teu nome seja glorificado na nossa vida e na igreja, e que através da Tua palavra haja salvação e haja cura em nome de Jesus. Que haja libertação, Pai, e que haja renovo também em nome do Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Então, queridos, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus, né? Porque somos dele, dependemos dele, né? Ele é fiel, maravilhoso e bom, todo-poderoso, perfeito, e aqui estamos por causa da obra que ele fez, né? Da sua missão cumprida aqui na terra, né? O Pai lhe deu uma missão e ele cumpriu, e aqui nós estamos para a glória do Senhor, para a glória de Deus, tá? Vamos continuar a nossa leitura aqui, João 13 hoje, né? Vamos ler João 13, do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Onde fala que Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos ler. João 13, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora, não o sabeis, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, vejam só, né? Ali estava próximo à festa, um pouco antes da festa da Páscoa, a festa dos judeus, né? Jesus sabia que a sua hora era chegada. Estava chegando o momento em que, de fato, ele iria voltar para Deus, né? A sua missão estava chegando no momento final, que era de dar a sua vida por nós, tá? E ele sabia que estava chegando a hora de voltar para Deus, a sua hora era chegada, e ele está ali com a ceia, na ceia com os discípulos, tá? E
aqui é uma passagem interessante, né? Quando diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né? Agora vejam o que diz aqui no versículo 1 ainda. Tendo amado os seus que estavam no mundo, né? Jesus não amou a todas as pessoas do mundo, mas os seus que estavam no mundo. É onde eu volto, eu digo sempre, 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 esse evangelho de João, segundo a narrativa de João, ele fala constantemente aquela coisa dos que são de Deus e os que não são, os escolhidos e os que não são escolhidos, os que estão no plano de salvação e os que não estão no plano de salvação. Mais uma vez eu digo, por que não há plano de salvação para alguns? Por causa do pecado cometido lá no Jardim do Éden, né? Onde o Senhor fala da descendência da mulher e da descendência da serpente, né? Então, não haveria descendência de serpente, mas por causa do pecado, há a descendência da serpente. Então vejam só, Jesus diz, aqui diz a palavra do Senhor, Jesus sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? A palavra também diz, e nós lemos há poucos dias atrás, né, que Jesus, ele diz que nós não somos do mundo, como ele do mundo não é, né? Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Por isso aqui está escrito, tendo amado os seus que estavam no mundo, não eram do mundo, os dele não são do mundo, estão no mundo, passam pelo mundo, na época pré-determinada pelo Senhor, na época que ele já está tudo preparado, na época pré-determinada pelo Senhor, os dele vêm ao mundo, né? Fosse na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, enfim, contemporânea, pós-moderna, qualquer época, qualquer era, qualquer tempo, os dele virão no tempo pré-determinado por ele, viverão aquilo que já estão predeterminados a viver, mas ele ama os seus que estão no mundo, né? É maravilhoso a gente ver essa palavra, né? Como o Senhor ele é fiel. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqueles que são dele, né? E que estão no mundo e que vêm ao mundo, né? Ele ama, mas ele não ama só por um tempo. Ele não ama por um período. Ele não ama e deixa de amar. Ele ama até o fim. Aqueles que são dele, ele ama até o fim. Você de Jesus, ele te ama até o fim. Aquele que é dele, ele ama, e ele ama até o fim, e ele deu a sua vida por aqueles que ele ama. Tá? Então aqui nós vemos que durante a ceia o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes que traísse a Jesus, né? Jesus, sabendo que o Pai confiara a ele todas as coisas e que ele viera de Deus e que estaria voltando para Deus, durante a ceia Jesus se levanta, ele tira a sua capa, né? A sua vestimenta, a sua túnica, e ele pega uma toalha e se cobre com ela e põe água numa bacia e ele vai e passa a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha. E ele se aproxima de Pedro, né? E Pedro diz, Senhor, tu lavas os pés a mim? Né? E ele disse, o que eu faço não o sabes agora. Agora você não entende. Depois você vai entender o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora você não está entendendo e você não vai entender. Mas depois você vai compreender o que eu faço agora. E Pedro diz, nunca me lavarás os pés. Né? Jesus disse, olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Né? Olha o que Cristo diz, o que eu faço agora você não sabe, depois você entende. Irmãos, há muitas e muitas e muitas coisas que num primeiro momento nós não entendemos, mas no futuro Deus ele nos traz a compreensão, né? Às vezes acontecem coisas e situações na nossa vida que naquele primeiro momento a gente não compreende, às vezes a gente acha que não é bom, que não foi legal e tal, e que foi uma coisa ruim para a gente, mas a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Né? O servo fiel, o servo inteligente, ele não vive a reclamar, ele vive a agradecer, porque todas as coisas estão debaixo do controle e do senhorio do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então muitas vezes você não entende naquele momento, no primeiro momento, lá na frente você vai ver e vai compreender o que o Senhor fez. Né?
De repente, aquela situação difícil hoje vai se tornar uma situação de glória, de felicidade lá na frente. Né? Às vezes a gente não compreende no momento, mas no futuro a gente compreende. Então Cristo disse, olha, o que eu faço agora, você não compreende, depois você vai entender. Né? Então há coisas que a gente não entende de primeira. Né? Muitas coisas e algumas coisas a gente entende logo imediatamente, outras não. E aquilo que a gente fica sem entender, a gente dá graças a Deus, e a gente dá graças a Deus sempre, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo. Uma vez que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle, por que a gente vai reclamar? A gente tem que confiar, a gente tem que colocar diante dele as nossas necessidades, como o apóstolo Paulo ele diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas todas as nossas petições, todos os nossos pedidos devem ser conhecidos dele. Então, nem tudo você vai entender de primeira, mas fique na paz, descanse no Senhor, porque lá na frente, dentro de pouco tempo, ou muito tempo, não sei, Deus sabe, o Senhor te fará compreender, Ele te dará compreensão daquilo que Ele faz num determinado momento. Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo ali. Depois Cristo até explica um pouco do que estava fazendo, que era um sinal de um exemplo para eles, né? Um exemplo de humildade. Ele sendo o Senhor, ele age daquela forma, Cristo está dando exemplo de humildade. Tá? Então, Pedro pede, Senhor, então não lave somente os meus pés, mas lava as minhas mãos também e a minha cabeça. Né? E Jesus diz, não, rapaz. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quem já está limpo, quem já tomou banho, né? Basta tirar a poeira dos pés. No mais, está tudo limpo. Né? Naquela época, não havia estrada asfaltada, né? Pavimentada, as estradas eram de chão, as ruas eram de chão, de barro, né? Então, muitas vezes uma pessoa ela se vestia para ir numa determinado local e na sua caminhada ela estava limpa, tomada banho, perfumada, cheirosa, mas na caminhada acumulava uma certa poeira nos pés, né? Então, quem já está limpo não precisa tomar banho de novo, né? Basta que tire a poeira dos pés. Semelhantemente acontece conosco. A palavra de Deus ela nos limpa, o sangue de Jesus já nos lavou, mas na nossa caminhada da vida, às vezes a gente acumula alguma poeira nos pés. E essa poeira que o próprio Cristo, ele limpa, ele lava. Não somos nós que lavamos, é o Cristo vivo quem limpa, quem lava essa poeira, quem tira essa poeira da gente. Né? Então ele diz a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aquele a quem Cristo não purifica, não tem parte com ele, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Aquele que Cristo não purificar, não tem parte com ele. Aquele que Cristo não lavar, não tem parte com ele, né? Então, assim, veja a grandeza do que o Senhor Jesus ele fala. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. É preciso que Cristo ele te lave. É preciso que Cristo te lave, né? A palavra dele já te limpa, o sangue dele te purifica, mas na nossa caminhada acumula-se uma certa poeira nos pés e até esta poeira ele vem de lá novamente e limpa. Né? Tanto que a própria Escritura diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que possam entrar na cidade pelas portas e tenham direito à árvore da vida que está no meio do jardim. Entendeu, irmãos? Então, é um processo de limpeza, de pureza, de santificação, de purificação, mas é uma coisa constante. Né? Nós, como ele disse, não somos do mundo, estamos no mundo, somos dele e estamos no mundo, mas não somos do mundo. Neste mundo, ele, com a sua palavra, nos limpa, com o seu sangue nos purifica, mas ele mesmo, com água, ele vem e tira todo o resquício de poeira e de sujeira dos nossos pés até necessário, né? Então Jesus, ele te quer puro, Jesus te quer limpo, total. Você está na presença dele, ele te quer limpo. Você está na presença dele, ele te quer puro, da cabeça aos pés. Jesus te quer completamente puro, Jesus te quer santo, da cabeça aos pés. Tá? Deus é santo. A Bíblia diz que o Senhor é santo, 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 eternamente santo.
Nós não podemos desfrutar desta comunhão maravilhosa sem sermos purificados. Por isso ele diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não limpo você, você não tem parte comigo. Entendeu, querido? O que acontece? É preciso que você e eu e nós todos, os amados dele, os que são dele, sejam limpos. E ele limpa os seus amados. Jesus purifica aqueles a quem ele ama. Ele não ama só por um tempo, mas ele ama até o fim. Da hora que você entrou neste mundo, até a hora que você sair deste mundo, o Senhor te amará. Ele vai continuar te amando. Se você viver mais um ano, ele vai continuar te amando. Se você viver mais 20, 30, 40, 50, 60, quantos anos forem, ele vai continuar te amando. Tá certo? Então, ele nos ama e ele nos limpa até o pó dos pés. Ou seja, ele quer que sejamos puros e santos. Como lá no Antigo Testamento está escrito, sede santos porque eu sou santo. O apóstolo Pedro escreve, numa das suas cartas universais, ele diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sejais também vós santos em todo o vosso procedimento. Então, ele é aquele que nos purifica, ele é aquele que nos ama até o fim. Entenderam? Então ele diz, se eu não vos limpar, se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Então você, eu, todos nós, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, precisa ser limpo pelo Senhor. Tá? Outra coisa, aí Pedro quer que ele lave as mãos, os pés, a cabeça, Pedro quer uma festa, Mas ele diz, não, Pedro, quem já se banhou, quem já está limpo pela palavra, não necessita senão lavar os pés, no mais o resto todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, tá? Aí ele diz aqui agora, olha, vocês estão limpos, mas não todos vocês, Aí fica aquela interrogação, Pô, então quem será que não está limpo? Quem será que não está puro? Versículo 11 diz, porque ele sabia, Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Agora aqui vamos parar para analisar uma coisa. Os discípulos de Cristo, os 11 aqui, com exceção de Judas, tiveram todo aquele período com Cristo, conviveram com ele, viram, enfim, tiveram a mais maravilhosa de todas as oportunidades da vida, que foi viver com Cristo e participar do ministério de Cristo. É mole? Você participar do ministério de Cristo aqui na Terra, com Cristo diretamente, Cristo sendo o seu pastor, Pô, meu pastor é fulano, é João, é Paulo, é Francisco, é Abraão, é Pedro, é Marcos, O meu pastor foi o verbo vivo, Foi o Filho do Deus vivo, foi Deus vindo como o Filho do homem. O meu pastor foi o próprio Salvador. Hein? Que maravilha, hein, meu irmão? Então, esse nosso Senhor, ele sabia que Judas é quem iria traí-lo. Então, ele sabia que Judas não estava limpo. Judas andou com eles, Judas viveu com eles, com Jesus e os discípulos. Judas pregou a palavra, Judas operou milagres, Judas expeliu demônios, pelo poder conferido a ele, para expelir demônios, para curar enfermos, pregar o evangelho, enfim. Tá? Judas participou daquele ministério ali, mas não era dali, A Bíblia diz que quando Judas morre, ele volta e morre despedaçado de uma forma horrível, ele se enforca, o galho depois arrebenta, ele cai no precipício, sua barriga abre, as suas entranhas se derramam por terra, foi um negócio horroroso. E é dito a respeito dele que ele voltou para o lugar de onde ele era, Então o próprio Jesus disse que ele era um diabo, mesmo sendo escolhido por Cristo, porque, como já foi dito aqui em outra oportunidade, quem poderia trair a Cristo? Os filhos dele? As ovelhas? Não. Só um diabo poderia trair a Cristo. Então um diabo chamado por Jesus para fazer parte daquele ministério o traiu. Tão certo assim. Então Jesus sabia quem era o traidor e foi por causa disso que ele disse que nem todos estavam limpos.
Volto a dizer, Judas esteve ali com eles e participou de tudo e viu de tudo e ouviu todas as pregações, participou de todas as coisas, inclusive participou da última ceia do Senhor aqui na terra e, no entanto, ele não estava limpo. Todos os outros discípulos estavam limpos, menos ele. Ele ouviu a palavra, ele participou do dom de Deus ali, ele esteve ao lado, ele tocou no verbo vivo de Deus ali na terra, na palavra viva, ele tocou, ele viveu tudo aquilo ali, ele viu tudo aquilo ali, ele participou daquele poder, né? Da maior das felicidades, da maior das graças de Deus, que é você conviver com o Filho do Deus vivo na terra. Ele participou de tudo aquilo, ele viveu tudo aquilo, e no entanto, Jesus ainda lavou os pés dele, Jesus fez obra completa, né? Lavou os pés dele, mas ele não ficou limpo. Ele nunca ficou limpo. Ele nunca foi limpo, né? Por quê? Para que se cumpra a palavra de Deus, tá? Para que se cumpra a palavra de Deus. Então vejam só, né? O que é que a gente pode aprender? Que aqueles que são do Senhor e estão no mundo são amados por Ele e amados até o fim. Esses que são do Senhor e estão no mundo e são limpos pela palavra e agora, após a sua morte sacrificial, são lavados no sangue de Jesus. Esses, ainda assim, o próprio Cristo nos limpa e nos purifica de toda e qualquer e da mínima impureza que tiver em nós, né? Ainda que seja poeira dos pés, não poeira de rua. Está se falando do que se acumula no dia a dia, né? Às vezes nas chateações do dia, às vezes nos problemas do dia, às vezes algum tipo de sentimento que não agrada muito a Deus no dia, às vezes algum comportamento, alguma reação que não agradou bem a Deus. Isso é a poeira dos pés, meu amado. Isso é a poeira dos pés, tá? E essa poeira, até esta poeira, tem que ser removida da nossa vida. E quem limpa é Ele. E se Ele não limpar, não tem parte com Ele. Aqueles que têm parte com Cristo, Cristo limpa até a poeira dos pés, meu amado. Então veja que o nosso Deus, Ele nos chama a uma vida de pureza. Ele nos chama para sermos limpos de coração, como está escrito, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Lá em Hebreus, a Escritura diz que nós devemos seguir a santificação e a paz com todos, né? Ou melhor, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus, Ele nos chama e Ele opera em nós pureza. Ele opera pureza nos seus filhos que estão no mundo, né? Que estão passando o tempo que tem que passar no mundo, e Ele ama os seus filhos até o fim, e Ele prova o seu amor para conosco, né? Como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando Ele dá a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos ama até o fim, tá certo? Ele nos purifica até da poeira dos pés. Ele faz em nós uma obra completa de purificação. Ah, pastor, mas eu olho para mim, eu vejo tanto pecado, eu vejo tanta coisa. Então, meu amigo, se consagre a Deus. Mude em nome de Jesus, ore ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso mudar, eu não sou da forma que eu deveria ser. Eu preciso de mudança, meu Pai. Eu preciso ser nova criatura. Me abençoa no nome de Cristo. Então aí você corta tudo que desagrada a Deus, né? Começa a cortar um monte de coisa de diante dos teus olhos, da tua vida também. Começa a se encher da palavra de Deus. Começa a orar a Jesus, começa a meditar na palavra, começa a se consagrar, a se separar, a se apartar do mal, a jejuar, a buscar, a madrugar. Acorda aí, meu filho, de madrugada. Vai orar ao Senhor e pedir a Deus uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida. Peça perdão, arrependei-vos, a palavra é essa. Diariamente busque em Cristo o arrependimento. O Senhor quer te limpar, o Senhor quer te purificar, o Senhor quer nos purificar e nos purifica. Agora se coloque nas mãos de Deus, como diz o apóstolo Tiago, sujeitai-vos a Deus, se submeta a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a você. Então, meu irmão, é como o apóstolo Tiago diz, limpa as mãos, pecadores, né? E vocês que são de duplo ânimo, né?
emenda-se, conserta a sua vida, né? E o Senhor vai usar de misericórdia para com você. Agora, ninguém pode viver em pecado e em pureza ao mesmo tempo, né? Ninguém pode andar em pecado e ser puro ao mesmo tempo. Não, o sangue de Jesus me limpa. O sangue de Jesus te limpa se você seguir a paz com todos e a santificação, né? A Bíblia diz que quando nós temos paz com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tá certo? Então, não é simplesmente, porque eu sou de Cristo, eu oro a Deus, né? E aí eu posso cometer uma coisa aqui, um erro acolá, e depois eu oro a Deus. Não entre nessa, não. Porque o Senhor pode dizer, você está brincando comigo, você está zombando de mim, então eu vou te dar uma lição. Tá? A Bíblia diz, horrível coisa, horrenda coisa, cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo que purifica, é um fogo que queima pecado, né? E se for preciso, ele vai punir você, ele vai corrigir você, ele vai açoitar você, porque ele diz, eu repreendo e açoito a quantos amam. Deus, ele quer o nosso conserto e a nossa vida, né? Por isso, muitas vezes, filhos de Deus aí passam por situações muito difíceis. É o trabalho de purificação do Senhor. O camarada sabe como deve viver e não vive, né? Muitas vezes Deus, ele pode chegar e trazer um peso na vida, pode trazer um castigo na vida para salvar a alma. Não é porque Deus odeia, não. Ele ama até o fim. Ele vai corrigir o filho, ele vai corrigir para salvar. Mas como você quer viver? Debaixo de correção? Ou você quer viver debaixo de graça e de favor e de bondade de Deus? Né? Então Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Né? Então, Jesus, eu te amo, é muito lindo, mas e a prática, né? A gente prova que ama Jesus é quando a gente obedece a Ele. Então veja que Ele diz, se eu não limpar você, você não tem parte comigo. Você precisa ser limpo. Você precisa ser limpo. Se eu não limpar você, você não tem parte comigo. Então Jesus quer ter parte com você. Ele quer te limpar. Se chegue a Ele, meu amado, em nome de Cristo, porque o chamado é para a santificação. A Bíblia diz que a vontade de Deus para conosco é a santificação. Tá? Devemos nos abster de fornicação. Tá certo? A vontade de Deus para conosco é a santificação. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não somos de nós mesmos. Tá? Então, meus queridos, veja que Jesus, ele ama os seus até o fim. Os seus estão no mundo, mas não são deste mundo, como ele do mundo não é. Se ele não nos limpar, não temos parte com ele. Aquele que não é dele, mesmo no meio dos que são dele, nem por isso serão limpos. Pode ouvir a palavra, pode se batizar, pode dar dízimo, pode dar oferta, pode cantar, pode adorar, pode operar milagre, pode fazer, operar maravilhas, pode profetizar, pode expelir demônio, pode fazer tudo, mas não fica limpo. Aconteceu tudo isso com Judas e Judas não ficou limpo. E por que Judas não foi limpo? Jesus lavou os pés a Judas e ele não ficou limpo. E por que não era limpo? Não ficou limpo? Porque não era dos dele. Tá? Não era dos dele. Então, aqueles que não são de Cristo, eles podem estar no meio da igreja, eles podem estar no meio de onde for. Para eles não tem remédio. Né? Não há palavra que os limpe, o sangue de Jesus não os purifica, e a água, enfim, nada salva aquele que não é de Cristo. Contudo, os que são de Cristo são amados por Cristo até o fim. E Cristo os limpa para que tenham parte com Ele. Tá bom, queridos? Então você que entregou sua vida a Jesus, peça ao Senhor que te purifique de toda impureza, todo tipo de impureza, a mínima que seja, porque o nosso Deus é santo. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam na sua vida agora e para sempre. Que Deus te dê graça e te guie no caminho de santidade, meu irmão. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? Tem um monte de iludido dentro das igrejas achando que vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira vão ser salvos. Esquece, esquece, esquece.
Há uma palavra lá na Bíblia que diz: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade não tem salvação, meu irmão. Quem vive na prática da iniquidade não tem salvação. Senhor Jesus quer limpar até a poeira dos pés, né? E poeira é uma sujeira, mas não é uma coisa imunda, né? Jesus quer limpar até a poeira. Quanto mais para estar na presença do Senhor e para ter parte com Ele, tem que ter até a poeira dos pés, tem que estar fora. Hein, queridos? Para ter parte com Ele, até a poeira dos pés tem que estar fora. Eu tomei banho, mas meu pé está empoeirado. Então não, vai ter que limpar os pés também, vai ter que tirar a poeira dos pés, senão não tem parte comigo. Você imagina, qual o padrão que Deus quer de nós? Entendeu, queridos? Então, busque esse padrão, se empenhe por isso, entenda que você é chamado para ser participante do reino e da glória de Deus. O chamado é grande, meu irmão. O chamado é tremendo. O chamado é poderoso. O chamado é eterno. O chamado é para todo sempre, na presença do Deus vivo, do Deus que é um fogo consumidor, daquele Deus que os serafins voam, né, ao redor dele, por cima dele, clamando uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Dia e noite, de eternidade a eternidade, esses serafins, eles voam perante o Senhor. E serafim significa seres ardentes, seres em chamas, seres que estão pegando fogo, queimando de fogo, fogo da presença do Senhor, fogo purificador. A única reação deles é clamar uns aos outros e dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É Ele que nos chama, é Ele que enviou a Jesus para nos lavar, nos purificar, para que nós possamos ter acesso à presença desse Deus Santo. Então, meu amado, entrega a tua vida, faz aquilo que o Senhor manda, busca viver em santidade perante o Senhor, tá bom? E no mais, que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, tá certo? Que Deus abençoe você. A irmã ligando para mim agora, veja só, né? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te livre do mal, te dê um fim de semana excelente, uma semana que vem maravilhosa, mais ainda. Que o anjo do Senhor te proteja, tá bom? Que o Senhor venha suprir, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das suas necessidades, em Cristo Jesus nosso Senhor, tá bom? E que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso também, Ele traga sobre a nossa nação a cura, traga o fim dessa pandemia em nome de Jesus, traga a normalidade e nos dê poder de vitória, em nome de Jesus. A graça, meu amado, te seja multiplicada. Que Deus te abençoe, te dê força, te dê coragem, te dê alegria, mas te guie no caminho da santidade. Se a tua fé, a tua crença, a tua devoção não te guia ao caminho de santidade, é preciso rever que fé é essa, que evangelho é esse, né? Tem alguma coisa estranha, né? Se a minha fé, o meu evangelho, o evangelho que eu creio, que eu conheço, que eu vivo, que eu digo que vivo, que eu prego, não me levar a um caminho de santidade, tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus é santo, tá bom? Ótimo fim de semana, ótima noite de sexta, a graça te seja multiplicada. Oremos para que logo, logo estejamos reunidos em nome de Jesus, ainda que, né, aos grupos assim na igreja, pode ser que nem todo mundo de vez, a gente faz uma escalação aí, né, com os presbíteros e tal, o pastor, dia tal com tais irmãos, dia tal com tais irmãos, dia tal e tal, e aí a gente vai começando a se rever, né, em nome de Jesus, e clamar com todo o poder na presença de Deus para que este mal vá embora e a vida continue em nome de Cristo. E que Deus abençoe as famílias aí que estão sofrendo, né? Os pais de família, que Deus também faça surgir muitos empregos. Eu fico feliz quando eu ouço que empregos estão sendo criados, né? Lá no Rio de Janeiro, agora a indústria naval vai receber uma injeção aí de 73 milhões de dólares, né?
vai haver bastante emprego aí, pelo menos até o final do primeiro semestre do ano que vem, isso coisa já imediata, né? Aqui na Bahia e em Sergipe, né? Empresa aí voltando, né? Empresa que está fechada, está aí em processo de hibernação, petroquímica aqui em processo de hibernação, voltando, né? Empresa de fertilizante voltando aí para gerar muitos empregos aí, graças a Deus. Que Deus abençoe a nossa nação, que haja emprego para todo mundo que precisa, em nome de Jesus Cristo. Os pais de família, as mães de família, os jovens que se formam, todo mundo precisa trabalhar, né? Que Deus abençoe, que haja muito e muito e muito emprego em nome do Senhor. Que Deus abençoe a nossa nação, meu amado. Que Deus abençoe os governantes em nome de Jesus. Que ainda que eles não conheçam a Deus, mas que Deus dê a eles um direcionamento e eles façam para a glória de Deus. Meu irmão, saúde, paz, alegria, vida no Espírito Santo para você. Deus te abençoe e te faça feliz. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.